telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco. Claro, nós gravamos aqui prazerosamente no Seringal Hotel, que recebe a nossa equipe, o nosso convidado, com excelente café da manhã. Vale a pena você conhecer o Seringal Hotel. Eu converso com o professor doutor Tiago da Silva Jacaúna. O livro, a obra, é o resultado do seu mestrado, embora ele já tenha concluído o doutorado, com o título Governo e Conflito dos Comuns, num subtítulo de Dilemas da Economia da Pesca na Amazônia. A obra retrata momentos importantes deste segmento que é muito importante para a Amazônia. Professor, por que o Amazonas é um estado atípico? Bom, eu diria que o estado do Amazonas, assim como todos os outros estados que compõem a Amazônia brasileira, apresenta algumas características particulares. Claro que uma dessas características tem a ver com a sua diversidade biológica, né, a sua diversidade ecológica. Estamos aqui inseridos numa das maiores florestas tropicais do mundo. Então, por esse motivo, já as cidades, os estados que compõem a Amazônia já apresentam uma certa particularidade, uma certa singularidade. O estado do Amazonas, incrivelmente, apresenta uma outra particularidade que eu acho extremamente interessante, é que congrega uma floresta tropical imensa e muito importante, quando a gente pensa aí nas mudanças climáticas, em como que o mundo vem se comportando, mas congrega essa diversidade biológica, ecológica, com uma cidade que poderíamos descrevê-la como uma cidade industrial, que é a cidade de Manaus. Então, essa relação entre uma cidade que tem uma indústria muito forte, juntamente com ao seu redor uma floresta, uma diversidade biológica muito grande, essa relação, se a gente olha todos os outros estados da região amazônica, é algo que é particular, diríamos, do estado do Amazonas. Isso claramente vai apresentar uma economia, né? Uma economia que eu chamo uma economia urbana. E essa economia urbana não significa apenas a cidade de Manaus, mas a relação da cidade com o campo. Então, a economia urbana se faz nessa dinâmica, nessa relação entre campo e cidade. E por apresentar essa particularidade de uma indústria e um campo, faz do estado do Amazonas um estado relativamente, né, atípico quando se compara a outras regiões, a outras cidades brasileiras. Como o senhor analisou este segmento da pesca na Amazônia? Qual é a sua importância econômica? Bom, a pesca, desde os primeiros períodos que nós temos registros na história da nossa região, a pesca ela sempre esteve presente como uma fonte de alimentação, né, uma fonte de proteína para os povos que aqui habitam. Então, desde o período colonial, desde o período em que tivemos os primeiros contatos entre o homem branco e os povos indígenas, a pesca sempre se apresentou como uma fonte de alimentação, tanto para os povos que aqui já habitavam, quanto pelos próprios colonizadores que não poderiam se fazer na região sem contar com os recursos da pesca, que era abundante, assim como ainda é, embora com alguns problemas que, enfim, eu relato um pouco nessa obra. Quais as dificuldades que o senhor teve, por exemplo, nas pesquisas, no trabalho de campo? Uma das maiores dificuldades, eu acredito, de se fazer pesquisa na Amazônia é claramente a sua espacialidade, né? A sua dimensão geográfica, que é muito grande. Então, fazer pesquisa científica na área rural da região, né, longe das grandes cidades, é algo que demanda muito tempo, demanda uma infraestrutura muito grande e demanda recursos muito grandes, né, na medida em que o deslocamento entre as cidades e o campo são sempre deslocamentos muito grandes. Então, uma das maiores dificuldades, com certeza, é quanto à própria logística do trabalho de campo.
Essa pesquisa em particular eu fiz com uma outra equipe, uma equipe grande que contava com engenheiros, economistas, biólogos, e nós tínhamos uma infraestrutura muito grande para fazer isso, mas mesmo assim encontramos muitas dificuldades, principalmente também que a gente tem esse período de vazante, de cheia, e isso tudo atrapalha muito o deslocamento da região. Tá certo. Professor, como vivem essas populações rurais e quais as dificuldades que eles encontram nesse setor no interior do estado do Amazonas? Sobretudo, as duas principais atividades do homem que habita o campo na Amazônia, né, do homem que habita as áreas rurais da região, é a atividade na agricultura, né, sobretudo fazendo pequenas hortaliças e o cultivo da mandioca e a sua transformação para farinha, e a atividade pesqueira, a pesca propriamente dita. São as duas principais atividades que esses habitantes da nossa área rural fazem, né, para movimentar, para se sustentar e para movimentar a sua economia doméstica. Eu diria que as dificuldades, as principais dificuldades, uma delas é o próprio escoamento da sua produção, e uma outra grande dificuldade que a gente observa é a falta de apoio técnico, principalmente, para que eles possam melhorar a sua produção, né, conseguir criar novos produtos, inclusive, para abastecer o mercado das cidades. Nesse intermediário também há a figura do atravessador, especialmente na pesca? Ainda aparece bastante, né? Embora onde eu estudei especificamente, como era uma região próxima do município de Manacapuru, a figura do atravessador aparecia menos, porque não era tão distante o deslocamento entre essas pessoas e a primeira cidade grande, né, próximo dessas pessoas, que era o município de Manacapuru. Todavia, frequentemente o atravessador surge, principalmente quando essas pessoas têm poucos recursos, principalmente para comprar a gasolina ou o diesel. Então, esse atravessador acaba também aparecendo. Todavia, onde eu fiz a pesquisa, isso não era muito frequente mais, né? Eu acho que isso ainda continua sendo mais presente em lugares um pouco mais afastados das médias e pequenas cidades do interior do estado. E a exclusão? Como é que o senhor destaca? O senhor deixou isso muito claro na sua obra, que há uma exclusão dessa população. A exclusão que eu menciono é uma exclusão principalmente relacionada à falta de políticas públicas específicas para essa população. Se não é uma falta, mas uma fragilidade, né? Como eu falei no início, o estado do Amazonas ele tem uma característica interessante por congregar uma cidade altamente industrial com as atividades do campo. Então isso é bem interessante. Porém, o que se observa é que desde a década de 60, né, nós temos uma política econômica muito voltada para a área industrial do estado, que é somente a cidade de Manaus. E poucas políticas públicas, ou políticas públicas muito fracas, que procuram desenvolver o próprio interior do estado e essas áreas rurais. Então é nesse sentido que eu menciono essa certa exclusão que se observa, principalmente por uma não política pública mais forte, voltada para essa dimensão. E ainda temos que considerar a ausência da medicina, a ausência da escola, a ausência da saúde como um todo, que também é um problema. Perfeitamente. Essa é uma exclusão que envolve todas as outras dimensões do desenvolvimento humano, né, do desenvolvimento social. É claro que temos uma dificuldade, a mesma dificuldade que eu tive e que se tem de fazer pesquisa na região, é a mesma dificuldade que o médico, né, que o professor tem de chegar nesses lugares. Mas, evidentemente, é uma exclusão que envolve outros segmentos, não só a economia, mas educação e saúde, que estão muito presentes. Professor, tem um fato aqui muito interessante. Grandes empresas do setor pesqueiro se instalaram em determinadas cidades do interior.
O que ocorre quando há uma grande empresa dessa que muitas vezes não pesca, só compra e industrializa? Como o senhor analisou essa parte? Principalmente depois do período da ditadura militar, a partir da década de 60, a implantação da Zona Franca de Manaus, o que é interessante que a gente observa um movimento no estado do Amazonas é que houve uma migração muito intensa do interior para Manaus, para conseguir melhores condições de vida, trabalhar nas indústrias. E esse contingente que mudou para a cidade de Manaus, eles não perderam o velho hábito de consumir peixe, porque isso é culturalmente, nós na região consumimos muito o peixe, porém deixaram de pescar. Então, claro, o mercado, as indústrias continua exigindo, observaram que havia uma demanda muito grande por pescado, só que pouca gente para pescar. Então começaram a organizar exatamente um setor comercial muito grande para abastecer principalmente Manaus. Então essas pessoas passaram, esses empresários da pesca passaram a investir também tecnologicamente em melhores embarcações, passaram a recrutar pessoas da cidade para trabalhar como pescadores e passaram a recrutar também pessoas nas próprias comunidades. Então, a partir desse momento se observa uma intensificação da pesca na região, uma intensificação que tem a ver com a própria dinâmica do capitalismo, de abastecer as cidades, de um pescado cada vez maior, de um esforço de pesca cada vez maior. E nesse sentido também começam a surgir certos conflitos, na medida em que vão existir moradores e pescadores mais voltados para a sua pesca de subsistência, para o autoabastecimento, e outros mais voltados para uma pesca mais comercial. Então, aí vamos gerar conflitos de interesses, que eu digo, e que vai movimentar um pouco a dinâmica social nessas áreas rurais da região. Nas suas pesquisas, o senhor pôde fazer um parâmetro entre o justo que se paga ao produtor, a essas empresas? Há uma justiça social nesse sentido? Ou realmente há uma exploração, vamos falar no português mais aberto, há uma exploração dessa população? Enfim, embora isso não tenha sido o foco absoluto da minha pesquisa, desse livro, mas a gente observa claramente que essa dinâmica da exploração, ela permanece, na medida em que para que você consiga pescar uma certa quantidade de pescado, você precisa de instrumentos para isso. Esses instrumentos, eles não são baratos para quem mora no campo, Então, quem fornece esses instrumentos são as indústrias. Eles acabam ficando presos. Eles acabam ficando, como claramente não é a mesma situação, mas a situação do aviamento, que a gente lembra da borracha, ainda existem resquícios quando a gente observa essa relação entre o empresário e o pescador. Quer dizer, não perdemos o hábito de sacrificar o nosso semelhante que está ali, trazendo aquele produto, como ocorreu muito no período da borracha. Infelizmente não, Isso ainda acontece. Agora, e esses conflitos sociais, eles ocorrem, há uma liderança, há uma defesa daquele grupo, as comunidades se reúnem, elas se organizam para pleitear melhorias, ou eles ficam, digamos assim, ao Deus dará do processo? Isso é um aspecto interessante dessa pesquisa e desse livro, é que quando eu falo dos comuns, os comuns na verdade são todas as pessoas que utilizam de maneira comum um determinado recurso natural. Então, os comuns é porque eles usam comunalmente o mesmo recurso. O que eu identifiquei é que com esse processo de capitalização, a inserção do capitalismo na atividade pesqueira, surgiram diferentes tipos sociais de pescadores. Então, aqueles pescadores mais comerciais, e aqueles pescadores que moram na cidade e que se deslocam para o interior para pescar também comercialmente, e os moradores que na verdade são mais agricultores e fazem da pesca apenas uma atividade de subsistência, para manter o seu abastecimento familiar. Não, esse jogo de interesses, ou vários interesses em um mesmo recurso, produz
o que eu chamo de racionalidade diferente, né? Uma racionalidade mais produtiva e uma racionalidade mais para o autoabastecimento. Então é nessa relação que se dá os conflitos. Então claramente que houve, o que eu observei é que houve uma organização para tentar controlar o uso desses recursos naturais e essa organização que eu chamo de governo dos comuns. Professor, nós estamos chegando ao final do programa e eu tive um prazer enorme de conversar com o senhor, até porque trouxemos um tema que é muito presente na nossa vida do dia a dia. E agora o senhor tem a oportunidade de se despedir e naturalmente apresentar seus agradecimentos. Tá, primeiramente eu gostaria de agradecer ao seu convite, ao seu programa, o Literatura em Foco. Ele realmente presta um serviço muito grande para a nossa região, na medida em que apresenta a produção intelectual que se faz na região. Então eu lhe parabenizo também e agradeço por fazer parte desse hall de autores aí, convidados que participam do seu programa. Então realmente gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos e agradecer também a Universidade Federal do Amazonas, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Amazônia, que financiou essa pesquisa. Então espero que todos gostem dessa obra e que isso possa impactar de alguma maneira as pessoas. Tá certo. Bom, nós estamos chegando ao final do programa e, claro, eu quero agradecer a Magistral com Guaraná, Magistral e Magistral Gold, a nossa importadora TV Lar. Agradecer você, telespectador, que há mais de 16 anos nos acompanha semanalmente. Claro que renovo o convite para estarmos juntos. É na próxima semana. Eu falo com você, Deus haverá de permitir esse reencontro entre a literatura, nós e você. Até lá.